do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais. Escute a borboleta agitar as suas asas. Sente-se perto de uma cachoeira e ouça o louvor da natureza. Encoste a cabeça e deixe sua alma exultar ao som do vento. Escute a canção do universo e sinta Deus presente ao seu lado. Louvado e adorado seja o Verbo que se fez carne e que habita entre nós. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs na fé. Bom dia, meus familiares. Aí mais um domingo, aí dia 19 de julho, iniciando mais esse dia, pedindo a este Deus que nos cumule com suas bênçãos, que possamos ter aí um domingo alegre, um domingo junto com a família e que Deus possa aí estar iluminando o nosso caminho em mais este dia. Rezemos então em nome do Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus, Mestre, eu vos ofereço o meu dia com as mesmas intenções com que viestes ao mundo. Pregastes o Evangelho. Seja tudo só e sempre para a glória de Deus e a paz dos homens. Jesus, verdade, que todas as pessoas vos conheçam. Jesus, caminho, que as pessoas sigam vossas pegadas. Jesus, vida, que todos vivam em vós. Jesus, Mestre, inspirai-nos com vossa sabedoria, para que possamos transmitir palavras de salvação. Que nossos pensamentos se inspirem no Evangelho e se tornem fonte de vossa luz a iluminar as pessoas e nossos irmãos. Amém. Vamos então proclamar o Evangelho deste dia, deste domingo, dia 19 de julho, o Evangelho que está lá na comunidade de Mateus, no capítulo 13, versículos de 24 a 43. Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivido e escrito pela comunidade de Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola para a multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam,
Veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os celeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, no Evangelho de hoje, a comunidade de Mateus é evangelizada aí, sobre essas 3 parábolas que Jesus contou e conta para nós hoje, para falar, para explicar aí sobre o reino de Deus. A parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. E os seus discípulos, os discípulos de Jesus, pedem para que Jesus explique para eles a parábola do joio. Joio era uma planta que crescia junto com o trigo, e eram muito parecidas uma com a outra. E era só mesmo bem identificado quando essas plantas estavam no período do amadurecimento.
Então, aí o joio se distinguia do trigo porque por demonstrar, por apresentar aí uns grãos pretos diferentes dos grãos de trigo. Então, Jesus, quer dizer que o desafio de anunciar o Evangelho, o desafio de anunciar o reino de Deus é muito grande. E que nós não devemos de maneira alguma nos preocupar com aqueles que divulgam o erro, com aqueles que estão para dividir a comunidade, para dividir aqueles que estão anunciando e acolhendo a palavra de Deus. Devemos ter muito cuidado para não deturpar, para não distorcer a palavra, transformando esta palavra numa erva daninha. Nós devemos acolher esta semente boa da palavra de Deus em nossos corações, e ter muito cuidado com o joio que está aí no meio de nós. O grande biblista Carlos Mesters, ele diz o seguinte em um de seus escritos: o joio e o trigo, eles crescem juntos. A palavra de Deus que faz nascer a comunidade é semente boa, mas dentro das comunidades sempre aparecem coisas contrárias à palavra de Deus. No meio de nós, no meio da nossa vida, no dia a dia, sempre aparecem coisas contrárias àquilo que Jesus nos ensinou. E de onde vem o joio? Esta, então, é a grande pergunta que fica para nós. O joio vem do inimigo, daquelas pessoas que ainda não acolheram, que não entenderam a palavra de Deus e que agem movidas pelo mal, pelo pensamento mal, pelo negativismo, pela desconfiança. Então nós precisamos ter em mente e acolher no coração esta semente boa, e fazer com que ter o cuidado para que este joio que em nossa vida pessoal, que em nossa vida comunitária, que em nossa vida social, ele está aí presente, mas que precisamos ter cuidado para que ele não mate esta semente boa, esse trigo que vai aí nascendo e vai crescendo, desenvolvendo dentro do nosso coração, fazendo com que a nossa vida seja verdadeiramente uma vida de cristãos e cristãs. Que assim seja. Amém. Senhor, neste dia em que se inicia, venho te pedir-te a paz, o amor, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos do amor, quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências humanas, assim como o Senhor vê, e assim exaltar o bem, o amor e a paz a cada um. Pai, proteja meus ouvidos de toda a maldade, firma meus passos no caminho da verdade. Que só de bênçãos se encha meu espírito e o meu coração. Que seja tão bondoso e alegre, que quando todos quantos se chegarem a mim, sintam tua afável e doce presença. Reveste-me de tua graça, ó Pai, e que no discurso deste dia eu não te ofenda, e sim te revele a todos através da paz e do amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você não amadurece ao comemorar um aniversário. Você amadurece ao chorar uma noite inteira e acordar sorrindo. Você amadurece ao cair e levantar sem que ninguém precise te ajudar. Você amadurece mesmo que todos estejam falando mal de você pelas costas e simplesmente você ignora. Você amadurece no momento que tudo parece não ter saída e mesmo assim você não se acovarda. Por fim, você amadurece quando percebe que sem Deus em sua vida, ela não faz nenhum sentido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, um domingo abençoado para todos nós, que possamos ser aí esse trigo, que possamos acolher a semente boa da palavra de Deus em nossa vida e ter o cuidado para que o joio não venha atrapalhar e mudar o nosso caminho. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Que Ele mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos, Deus misericordioso e todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Deus. Deus vos salve, Deus. Deus salve esta casa onde mora. Deus vos salve, Deus. Deus vos salve, Deus. Deus salve as pessoas onde mora.